2005, e mestre em literatura brasileira pela Universidade Federal Fluminense também. Líder do Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher em Literatura, NIELM, IFL, UFRJ, CNPq, coordenadora do GT da AMPOL, a Mulher na Literatura, Crítica Feminista e Estudos de Gênero, biênio 2021-2023. Realizou estágio de pós-doutoramento na Indiana University, 2018-2019, desenvolvendo pesquisa no Kinsey Institute e no acervo da Sylvia Plath, com bolsa do Helm Fellowship da Lilly Library, autora de diversos ensaios publicados em livros e periódicos, é autora dos livros Experiência do Limite, Ana Cristina César e Sylvia Plath, Entre Escritos e Vividos, Niterói, 2009. O Enigma Mulher no Universo Masculino Machadiano, Niterói, Rede UFF, 2000. E organizadora dos livros Cecília Meirelles, Crônica Trovada da Cidade de São Sebastião e Contata da Cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro Global, Batel, 2019. Escritas do Corpo Feminino, Perspectiva, Debates, Testemunhos. Euclides, Mestre e Escola. Euclides da Cunha, Presente e Plural. E Literatura e Poder. Rio de Janeiro, Contracapa, 2006. Boa noite, pessoal que está entrando agora. É com imensurável prazer que a recebemos para este momento de troca e construção teórica. Grato a todos, todas e todes por estarem conosco nesse momento. O espaço é todo seu, professora Nélia. Muito obrigada, Amanda, pela apresentação. Agradeço também a presença aqui, presença mesmo virtual, mas é uma presença de todas, todos e todes. Eu já estava falando antes com o pessoal, eu conheço a Universidade Federal de João Pessoa, essa cidade, Universidade Federal da Paraíba, desculpe, em João Pessoa, nessa cidade linda, maravilhosa, que eu espero em breve estar aí novamente. Bem, eu agradeço imensamente o convite da Vanessa de Góes Moreira e do professor Hermano Rodrigues, que é o coordenador do grupo de pesquisa Literatura, Gênero e Psicanálise, né, do programa, eu estou certa, Amanda? É do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal da Paraíba. Eu gosto de ficar repetindo várias vezes Universidade Federal da Paraíba para a gente ter certeza de que a gente, mesmo virtualmente, está nesse espaço, não é? Nesse espaço desta universidade pública, livre, autônoma, que nos permite debater questões. Isso é importante pensar, né? Que nos permite debater temas e épocas e questões bastante problemáticas da nossa história e também da nossa literatura e da poesia especificamente, né? Então, eu preparei uns slides só para eu me guiar, eu vou mostrar, vou tentar não me estender muito, para a gente no final ter um tempinho, mas ao mesmo tempo, se vocês quiserem intervir, sei lá, seria bacana também, né? Não me incomodo com relação a isso, não, seria bem legal. Deixa, então, eu apresentar aqui primeiro. Quando eu começar a apresentar, eu não vou ver mais vocês. Amanda, só uma perguntinha, você está gravando mesmo? É porque eu não vi sinalzinho de gravação, não. Sim, Matheus está gravando. Né, então então tá bom. Vamos ver. Não está no começo. Bom, deixa eu ficar assim, ver se assim está um pouquinho maior ou se está muito pequeno. Eu acho que assim está ótimo. Tá melhor um pouquinho, né? Mesmo assim fica um pouco pequeno, né? Eu dei esse título à minha fala,
a poesia das militantes encarceradas, né, bem, é uma pergunta, mas é uma pergunta, assim, o que dizer, o que não dizer, mas talvez, sei lá, né, que é uma pergunta dentro de outra pergunta, né? Algumas fotos aqui, mas elas aparecerão mais adiante. Aqui nada demais, só para registrar onde nós estamos. Bem, eu tenho me dedicado há bastante tempo à leitura da poesia escrita pelas mulheres, a poesia. Como a Amanda falou, né, atualmente eu coordeno o grupo de trabalho da Ampol, a Mulher na Literatura. Aqui na UFRJ, sou coordenadora de um grupo de estudos, o NIELM, né, Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Literatura. Então, eu, desde bem antes, né, de entrar como professora na UFRJ, eu entrei em 2009, bem antes eu já me dedicava a esses estudos, né, da literatura escrita pelas mulheres, e aí tudo vai se afunilando, não é? E agora, mais especificamente, eu, né, já tenho um tempinho, eu tenho me dedicado a pensar, a refletir sobre essa produção poética desse momento, mas vejam que aqui eu estendi um pouquinho, porque quando a gente para pensar na história do Brasil, tantos momentos, infelizmente, não é? Aqui eu coloquei só 2 momentos de ditadura, mas talvez a gente possa pensar em tantos momentos, nossa, de regimes totalitários, né? Isso desde o processo da colonização, desde a monarquia, a República, a Primeira República, enfim. Poucos talvez tenham sido os momentos na nossa história em que nós vivemos com uma relativa liberdade. Mas aqui eu vou pegar especificamente esses 2 momentos, né? 37 a 45, a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, e a ditadura militar empresarial. Me incomoda um pouquinho, não sei se tiver historiador na sala, eu até gostaria de trocar ideias, me incomoda um pouquinho o termo ditadura civil-militar, porque eu fico pensando assim, civil, parece que nós também compactuamos, nós, não militares, não empresários, vamos dizer assim, nós compactuamos também como civis. Não é bem assim, eu acho que tem classes específicas, políticas, econômicas, que estiveram encabeçando a ditadura de 64 no Brasil. Conhecem-se muitos estudos, textos sobre a ditadura, romances, narrativas, memórias, autobiografias que se escreveram sobre, né, neste momento da ditadura, ou depois, sobre esse momento, retomando esse momento, né? Um dos estudos mais importantes sobre as narrativas escritas sobre o arquivo da ditadura, né, desarquivando a ditadura, mas eu sempre fiquei me perguntando assim, se a poesia lírica especificamente, como que... E há poetas, muitos que já eram poetas ou que passaram a ser poetas depois de vivenciarem o período de ditadura ou vivenciarem o encarceramento durante a ditadura, as ditaduras, vou usar no plural. Mas eu fico sempre me perguntando se existe uma diferença com relação a essa relação da poesia lírica, a tradição que a poesia lírica tem, a tensão que move a poesia lírica entre o sujeito lírico e o sujeito político, esse pensamento da poesia lírica ser uma poesia centrada na subjetividade, mas
atravessar para o coletivo, como é que é essa relação entre o sujeito e o seu endereçamento, por exemplo, né? Ou mesmo o seu aspecto de comoção social. E também essa tensão entre poesia lírica e poesia política, poesia e militância, e poesia e arquivo, não é? Meio que faço uma perguntinha aqui. Como abrir os arquivos com a poesia? E, né, como é que é essa... Quer dizer, existe a possibilidade de, com a poesia, falar contra a ditadura, a tortura e o silenciamento? Isso é uma forma de abrir os arquivos com a poesia, né? Fazer uma poesia que fale contra isso, né? Que não emudeça, que seja um dever de memória, digamos assim. Estou usando a expressão da Beatriz Sarlo, mas uma expressão da Beatriz Sarlo, né, lembrando que falar contra a ditadura, a tortura e o silenciamento é um dever de memória que tem, ao mesmo tempo, uma relação afetiva e moral com o passado. Né? Como é que é essa relação aí? E aí eu coloquei algumas frases de Beatriz Sarlo, é de um livro muito interessante chamado Tempo Passado. Beatriz Sarlo é uma crítica argentina, e ela diz assim: o testemunho dos que se salvaram é a matéria-prima de seus leitores e ouvintes. E ela não está falando só por exemplo, dos que testemunharam e vivenciaram a ditadura argentina, por exemplo, mas ela vai também, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também, não é? Com o nazismo, com o fascismo, como é que, né, Primo Levi, como pensar, como escrever poesia depois de Auschwitz, que é uma reflexão do Adorno, digamos assim, né, ele vê como uma impossibilidade, mas que é importante a gente pensar que a impossibilidade é exatamente a possibilidade, né? Exatamente porque é impossível é que eu tenho que fazer poesia depois de Auschwitz, né? Depois da Guerra de Canudos, por exemplo, na minha apresentação, a Amanda falou dos livros que eu organizei sobre Euclides da Cunha. Eu também sou uma leitora de Euclides da Cunha, então eu tenho essa relação muito grande com essa guerra, a Guerra de Canudos, e quantos escritos foram feitos a partir da Guerra de Canudos. Né? Um pouco isso, né? É o testemunho de quem se salvou, né? Ou de quem viu. Não estou só me referindo a Euclides da Cunha, mas o próprio Euclides da Cunha, ele tem um poema muito interessante chamado Página Vazia, em que ele também diz que é impossível fazer um poema depois de voltar de uma guerra despiedada. Olha que interessante. Mas ele faz um poema, faz um soneto. Mas vejam que a Beatriz Sarlo, ela fala o testemunho, a narração da experiência. Estamos sempre pensando essa questão da narrativa, da narração, do testemunho, da memória, trazer neste corpo e nessa voz escrita, narrada, né, essa presença real do sujeito na cena do passado. E aqui eu já vou mais adiante depois falar quem é Libério de Campos. E só que isso eu estou lembrando, né, que como existe a possibilidade, como falar contra a ditadura é vencer o emudecimento, o silenciamento, né? Então, essa frase aqui, para nós, o silêncio é podre, mas vou deixar mais adiante. Quer dizer, eu destaco aqui, mas isso é a narração, a narrativa, né? Então, existe uma preocupação maior com a narração. Mas, e o testemunho, vamos dizer assim, em poesia? Testemunho pessoal, tanto pessoal quanto coletivo, em poema, vamos dizer assim, nessa forma chamada poema. Seria um antitestemunho? Quando a gente lê, por exemplo, a poesia de Paul Celan, sobre o aprisionamento nos campos de concentração, não há essa questão diretamente. Talvez né, há poemas sobre a rosa, há poemas sobre poemas quebrados, né, inclusive na forma. Então, como é que é falar sobre o que não se fala, não é?
poeticamente. Insisto, seria um antitestemunho? Esses poemas seriam um antitestemunho? Seria uma possibilidade de abertura do cárcere? Fiquei também me perguntando, é passado ou é futuro? É capacidade de sobrevivência? Escrever para ser capaz de sobreviver? É uma forma de resistência pela comoção. Eu gosto muito dessa palavra comoção. A gente lida muito com a poesia lírica como se ela fosse emotiva, mas eu gosto da comotiva, né? Quer dizer, mover com, mover junto, não é que sai um pouco dessa ideia de que a poesia lírica é apenas pessoal, né? Qual a relação da poesia lírica com o coletivo? E continuo com algumas perguntas, né? Poesia é sempre alguma esperança? Poesia é o que resta do humano, né? Se a gente pensar nesses corpos torturados, que foram torturados, o que resta, né? Será que poesia é o que resta do dizer o que não se diz? E aqui eu estou colocando só duas citações brevíssimas, uma de Hannah Arendt, no capítulo com esse título, Homens em Tempos Sombrios, sobre Rosa Luxemburgo, em que ela conta, né, que cresceu passou a se propagar uma lenda sobre Rosa Luxemburgo, logo depois que ela morreu, que ela foi assassinada, e que, segundo Hannah Arendt, essa lenda provavelmente é verdade. E aí as palavras da Hannah sobre a Rosa Luxemburgo. A imagem sentimentalizada da observadora de pássaros e amante de flores. Uma mulher de quem os carcereiros se despediam com lágrimas nos olhos ao deixar a prisão, como se não pudessem continuar a existir sem se entreterem com essa estranha prisioneira que insistira em tratá-los como seres humanos. Acho essa fala da Hannah muito interessante. A Rosa Luxemburgo sabia que ia morrer, ia ser assassinada, sabia, né? E ela insistia em tratar os seus carcereiros como seres humanos. Não é? Então, teria aí uma pista de, né, sim, de por que essas pessoas encarceradas estão, apesar de terem sido submetidas pela tortura no corpo, mas usam o próprio corpo para escrever os seus poemas. Não é? E aqui eu pego um trechinho também da Butler, num livro muito bonito chamado Quadros de Guerra, Quando a Vida é Passível de Luto. É uma pergunta que a Butler faz, né? E é um pensamento que ela vai desenvolver num livro chamado A Força da Não Violência. Mas a consciência de Butler de que nós todos somos precários, nossa vida é precária, nosso corpo é precário, mas por que, se temos consciência disso, que talvez seja o que nos torne únicos, todos somos precários, mas por que alguns são mais enlutáveis, vamos dizer assim, né? Por que nós sofremos, por que nós vivenciamos o luto de uns e não de outros? Vocês devem ter visto nesta semana, vou dar esse exemplo, mas podia dar num texto que eu escrevi sobre as mulheres em Canudos, eu fiz a relação, no finalzinho do meu texto eu faço uma relação das mulheres de Canudos, que para muitos elas não são passíveis de luto, né? Quem são aquelas mulheres lá que se tornaram, perderam a sua cidadania, se é que tinham, né? Mas perderam tudo, se tornaram ou empregadas domésticas, perderam sua família, ou se tornaram prostitutas, né? As chamadas jaguncinha. E hoje, se a gente pensar também nas mulheres que vivem, por exemplo, que são assassinadas por seus maridos, e toda a discussão ainda que exige, mas elas teriam que ter uma arma que elas conseguiriam se defender, imagine. Enfim, ou mesmo a gente poderia dar o exemplo da Marielle Franco, que foi assassinada, e quantas pessoas aqui no Rio de Janeiro eu presenciei isso,
em bancas de jornal, por exemplo, olhando ali o anúncio do jornal sobre a morte, sobre a execução de Marielle, o assassinato de Marielle, e pessoas falavam assim, nem sei quem é essa mulher. Então, quer dizer, enfim, né? É passível de luto o meu próximo, mas quem é o meu próximo? E o outro que eu não conheço, aí esse não é passível de luto, mas enfim. Eu estou tirando esse trechinho aqui de um capítulo em que a Butler fala sobre os poemas que foram escritos pelos prisioneiros de Guantánamo, em condições precárias, que produção poética eles tiveram, né? E ela faz uma relação muito interessante, né, do corpo sujeito à vulnerabilidade, sujeito à tortura, né, submetido, né, essa condição submetida a abusos, né, e nesses poemas, quer dizer, na tortura, a vulnerabilidade do corpo, nesses poemas escritos pelos prisioneiros de Guantánamo, o corpo é também aquilo que continua vivo, que respira, que tenta esculpir sua respiração na pedra. Eu acho essa imagem belíssima da Butler, né? Ainda que o corpo foi submetido à tortura, mas eu vou esculpir a minha respiração na pedra, né? E aí eu não vou entrar em muitos detalhes de como esses prisioneiros escreveram e o que restou, o que foi publicado, né? Porque muita coisa, com certeza, o governo americano eliminou, escondeu, sei lá. Enfim, é um livro publicado nos Estados Unidos por defensores dos direitos humanos que se chama Poemas de Guantánamo, não é? Mas é um pouco isso, né? Escrever é esculpir a respiração na pedra. Bem, aí eu vou dar um exemplo desse livro chamado Primeiras Cantigas do Araguaia, de autoria de Libério de Campos. Vocês devem vocês devem se lembrar que antes eu escrevi lá, peguei uma citaçãozinha do prefácio, olha que interessante, desse livro, das Primeiras Cantigas do Araguaia, assim mesmo, nunca foi publicado em livro, ele é assim, se vocês entrarem no site do Brasil Tortura Nunca Mais, vocês vão encontrar lá o PDF desse material. O nome é muito sugestivo, Libério de Campos, parece ser um pseudônimo, não é? E veja que interessante, cantar é, na página seguinte, preciso, não é? E eu acho também interessante que Libério de Campos, seja quem for, parece ser um conjunto de pessoas, parece ter uma voz coletiva aqui, já se percebe isso até pelo prefácio, um dia lembramos, pensando nisso é que organizamos este caderninho, né? Aqui que está a frase que eu botei adiante, para nós o silêncio é podre e cantar é preciso. Pensando nisso é que organizamos, e aí também um outro trechinho interessante, revelação artística é talvez o que de menos se mostra aqui. E eu até fico me perguntando, será que é o de menos? O que é revelação artística, não é? É bom lembrar, né, que a guerrilha do Araguaia foi uma guerrilha em defesa da terra, né, do campesinato. Então, o nome desse autor ou autora, ou autores ou autoras, né, Libério de Campos, parece ser um pseudônimo muito sugestivo, né? Livre, Libério de livre, Campos de campesinato. Então, tem muitas sugestões aqui, sim, poéticas, artísticas, não é? Até a ideia de lavrar e numa livre reação em cadeia, que as palavras se lavrem, se elevem, se multipliquem. É muito interessante essa relação do lavrar a terra, plantar e da escrita. É belíssimo, não é? E só para vocês conhecerem, eu não vou ler, né? Tem nas páginas desse livro, desse folheto, vamos dizer assim, conjunto de folhetos, tem um poema para Helenira, até observem toda a construção do poema. Helenira
vocês vão ver, foi uma guerrilheira morta aos 28 anos de idade. Um belíssimo texto, é porque ele é um pouquinho longo, mas eu queria que vocês observassem a disposição, né? Quer dizer, se Libério de Campos diz no início que eles não tiveram preocupação, que eles não, né, revelação poética, revelação artística é o que menos há aqui, a gente já começa a achar que, obviamente, a arte está aqui revelada profundamente, né? Todo jogo de palavras que é feito, né? Eu acho interessante quem fez esse poema. Tudo bem. Vai construindo palavras em moldura. Olhem que antes tinha cordeiras, aí depois, né, dentro da palavra cordeiras tem corda, né, mas tem ordeiras. O mesmo que faz aqui com compromissos. É como se tivesse compromissos fosse uma moldura dos omissos, né? Enfim, o sol sozinho, a ideia de livre, leve, livre, sim, porque apenas a ave, essa imagem da ave, e vejam depois ave agora como interjeição, né? Helenira. Aqui bacana também uma moldura no próprio nome dela, né? A palavra ira dentro de Helenira, né? E, enfim, né? Rosas vermelhas germinarão de teu sangue. Então, essa imagem da rosa é uma imagem, né, tradicionalmente poética, e aqui tudo parece dizer que a morte dela não teria sido em vão, né? Rosas vermelhas germinarão de teu sangue, tua canção de justiça. Enfim, essa é a Helenira, só para vocês a conhecerem. Bem, eu queria destacar a Jacinta Passos. A Jacinta Passos, ela não tenho notícia de que teria sido torturada, isso não mesmo, talvez, mas ela foi, ela, né, viveu sob o estigma da doença mental, como eu coloquei aqui, mas isso nós sabemos também que é bem complexo, quer dizer, a pessoa diferente, e aí especialmente a mulher diferente, ela é aprisionada num hospício, não é? Era de uma família abastada, então tem várias coisas aqui que a gente pode pensar. Jacinta Passos, da Bahia, morre em Aracaju, onde, aí veja que interessante, porque ela atravessa tanto a ditadura varguista, quanto ela também atravessa o início, né, da ditadura militar brasileira, e no caso, eu vou usar a imagem de encarcerada também, embora num hospício, tá? Internada no sanatório, tá bom? Mas antes, ela é incrível a história dela, da Jacinta Passos, né? Nós temos uma publicação nova, organizada pela filha dela, a Janaína Amado, que traz textos sobre a Jacinta Passos e também as obras dela, né? E alguma coisa dos diários do hospício, dos diários do sanatório, alguma coisa. Bom, eu destaquei apenas desse livro, que eu acho muito interessante, se chama Poemas Políticos, um longo poema dividido em 4 cantos, chamado Elegia das Quatro Mortas, e é muito interessante porque em cada canto ela nomeia uma mulher que foi morta. No caso, no primeiro canto, a Olga Benário Prestes. No segundo, Zélia Magalhães, que foi uma militante comunista, assassinada também, né, quando participava de um comício no centro do Rio. Na terceira parte, ela nomeia, né, ela faz, o terceiro canto é sobre Dade, que é a empregada doméstica da família dela, e na quarta parte ela fala da Angelina Gonçalves Tecelã, né, que foi morta também durante um comício do PCB. Mas o que me chama muito a atenção nesse poema, e eu destaquei exatamente a parte de idade para mostrar a vocês,
é isso, é que ela mistura, a Jacinta Passos, ela mistura essas personagens históricas com Dade, essa figura, assim, ela não era uma militante comunista, né? Ela era empregada doméstica na residência da família Passos, uma pessoa, portanto, com quem a Jacinta Passos tinha uma relação, alguma relação, mas que ela percebia que a Haddad, né, empregada doméstica da sua família, ela também sofria a opressão, não é? Enfim, aqui eu faço algumas observações sobre o poema todo, eu não quero me alongar, mas a gente pode voltar, e eu queria mostrar essa parte, esse terceiro canto desse poema. Flor de tristeza, vagarosa, Haddad, foi assim que te vi no campo um dia. Tu vens chegando, tua fala lenta. Não sou de natural assim tão triste, mas labutei demais e me acabou. 13 homens levaram teu caixão por 5 léguas de caminho ingrato. Flor de existência malograda, flor, não conseguiste nem as miudezas de teu desejo. Ah, era de uma volta de ouro, como gostavas, e um vestido de seda verdadeira. Ouço teu riso, risada ruidosa da garganta. 13 homens levaram teu caixão. Morreu de quê? Perguntam. A doença já encontrou teu corpo consumido. 11 filhos, pobreza, mais a roça, mais água e lenha e casa de farinha. Morreste sem remédio, como um bicho. Desconhecias o poder das letras, da medicina e da luz elétrica. Nenhum relógio marcou teu passamento. 13 homens levaram seu caixão. Flor de tristeza, vagarosa, Haddad, foi de morte matada que morreste. E bem sabias. O crime não tem data. Morte lenta, geral, antiga, fria. O latifúndio acabou contigo. Não sou de natural assim tão triste. Tu vens chegando, tua fala lenta, acusa, e tua voz se anima agora. A terra será da mão que planta e colhe. É de esperança flor recuperada. Eu acho belíssima a imagem da flor que ela usa. Eu insisto em dizer isso, né? Como é legal pensar nas imagens que os poetas, mesmo querendo fazer uma poesia política, uma poesia de militância, vejam que há esta preocupação nesse poema da Jacinta Passos, né? Ela declara, né, denotativamente, né, sem imagem alguma, que foi o latifúndio que matou Haddad, não é? Mas toda a imagem é como se em vida. É belíssimo, muito emocionante essa parte desse poema, né? E misturar na palavra, unir essa heroína, né? Mas a heroína simples, a heroína empregada doméstica, a heroína pobre, a heroína que não tem nada, porque o latifúndio tirou tudo, inclusive a vida, não é? Tirou tudo, né? Analfabeta, né? Mas uma flor, né? É de esperança, flor recuperada. Belíssima essa imagem final. Lara de Lemos, do Rio Grande do Sul, mas, né, muda-se para o Rio em 64, então praticamente passa a sua vida no Rio. Ela foi, vou falar muito rapidamente, né? Ela foi encarcerada e torturada 2 vezes na década de 70. Numa dessas vezes em que ela foi encarcerada, ela tinha ido procurar os seus filhos, que também foram encarcerados, e aí ela foi aprisionada também. Então, isso se reflete na sua obra, nesse livro belíssimo chamado Inventário do Medo, que aí ela publicou bem depois, em 97. E eu vou mostrar alguns poemas, né, alguns poemas dessa parte, né, o livro tem 4 partes: invasão de domicílio, tempo de aquisição, celas e reminiscências.
tem várias coisas importantes para se pensar, né? Eu acho que principalmente essa ideia, né, do testemunho ou do antitestemunho, né, do dizer o ódio. Eu seleciono alguns poemas, acho que eu botei Caçada mais à frente para mostrar a vocês. Eu acho também interessante os poemas dessa parte, Celas, eles são todos poemas curtos. Deixa eu já passar aqui, escolhi alguns. Se eu não me engano, acho que são 23 poemas. Então, Cela 1, Cela 2, Cela 3, e dispostos no livro, a disposição dos livros fica muito interessante, porque ficam quadradinhos, ficam pequenininhos, não é? Então, como se fossem celas também. O próprio poema parece ter a forma das celas, né, do encarceramento. Eu acho esse poema, esses dois poemas também são do livro, do Inventário do Medo, né? Nesse poema da Resistência, chamado Da Resistência, ela diz o que vai compor os versos dela, né, os cantos dela. Vai compor de pedras, cantarei versos de pedras, os versos são de pedras. Acho interessante essa imagem final, né? Então, quer dizer, também não dá para as palavras que vão falar do combate, elas não podem ser palavras débeis, né? Eu só peço palavras duras, uma linguagem que queime, né? A verdade pura, faca que dilacere, o tiro que nos perfure, o raio que nos arrase. Prefiro o punhal ou foice às palavras arredias, querendo. Não darei a outra face, eu vou ter que dizer. E é legal ela usar, né, punhal ou foice, essas imagens, né, são imagens, eu sei que são imagens violentas, né, a faca, o tiro, o raio, mas ela está pensando que a poesia é uma forma de resistência, de combate pela poesia, de resistência pela poesia. É bem um pouco o argumento que a Butler vai usar em A Força da Não Violência. A força da não violência, ela não usa, eu tenho que pensar o que é violência. Isso, de fato, a poesia não vai fazer. Mas isso não significa que, não sendo violenta, ela também não seja, digamos assim, agressiva, resistente, combatente, uma resposta também. Não é? Por isso a imagem punhal, foice, né? Não dá para silenciar, não dá, por mais que seja bastante duro, né? Esse poema ela dedica ao filho. Eu acho esse poema muito interessante. O filho também foi aprisionado, né? Os dois filhos também foram encarcerados. E aqui é muito a imagem da mãe. Desculpem, que pena. Então, deixa eu ver se eu consigo. Que é um poema de que eu gosto muito. Não, do slide atual. A imagem da mãe, né? Por isso caçada. Quem é aqui que está? Retomo-te em meus dentes e prossigo. Então fica, sei lá, assim, existe uma caçada, né, a cilada de como que ela reage a isso, né? Despedaçaram-te em cega fúria de fera, eu empunho meu escudo de veneno e ódios. Retomo-te em meus dentes. Eu imagino uma mãe bem uma onça, assim. Retomo-te em meus dentes e prossigo, né? Assim, a proteção que eu gostaria de dar ao meu filho, mas o dia e sua cilada surgiram de surpresa. Belíssimo poema esse também. Maria Celeste Vidal também foi encarcerada, barbaramente torturada, e ela muito ligada à história de luta pela terra, já é falecida. E eu só mostrar a capa desse livro belíssimo dela, metade sol, metade sombra. Veja aqui a imagem das grades, né? Mas aqui fora alguma coisa. Bem,
Eu botei também a contracapa do livro com alguns depoimentos, né? O camponês Engenho Serra, que ele falou: a senhora diz que fez pouco, mas o muito que fez foi ensinar a gente a perder o medo. Maria Celeste Vidal, além de militante, era professora também, isso se verifica também na sua poesia. Eu acho isso bacana também de observar como que a vida profissional da encarcerada, vamos chamar assim, da militante, interfere na sua poesia também, não é? Agora aqui o sargento do 4º Exército, em maio de 64. A senhora não está só. Se lhe torturarem aqui, aviso lá fora. Mas fico em dúvida sobre esse depoimento aqui. Como assim? Né? Ele foi teria sido um daqueles sargentos, como aqueles também que ficaram encantados com a Rosa Luxemburgo, por exemplo. Enfim, mas o que é isso aqui? A senhora não está se lhe torturarem aqui, aviso lá fora, mas ela foi barbaramente torturada. O interrogatório aqui dá uma satisfação danada ver que tem gente que morre por um ideal de justiça. Nossa, né? Dependendo da boca que diz isso, é horrível, não é? Que parece irônico. E aqui um bilhete jogado por cima do muro da casa de detenção, em janeiro de 65. Ela foi aprisionada logo assim, 1º de maio de 64, 2 de maio de 64, porque ela estava, foi para Recife em defesa do governador Miguel Arraes e foi aprisionada. Tu caminhas, né, esse bilhete jogado, tu caminhas encarando o sol, que sombras jogadas sobre a terra poderão deter-te? E, não sei se é o mesmo, né? Moça, desça não, estão massacrando lá embaixo. E aqui um camponês do engenho também, Arandu de Cima, né? Que diz: dona, a senhora é um raio de sol que querem apagar. Eu coloquei fragmentos desse poema também, da Carta do Araguaia. Eu acho que eu vou ler, eu não sei se... Amanda, como é que eu tô? Já estou me estendendo muito? Tá sendo ótimo, né? Eu tô gostando bastante, Posso, né? então eu vou ler esse poema, Pode sim. Porque são fragmentos, ele é um poema bem longo. Ele está nesse livro, né? Metade Sol, Metade Sombra. Eu acho que eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. Mas esse poema ele está nesse livro, que acabou de ser publicado pela editora Cult, organizada pelo professor Alberto Pucheu, Poemas para Exumar a História Viva. E, enfim, a Carta do Araguaia. Mãe, aqui no Araguaia fez-se outono, os guerrilheiros estão caindo ensanguentados no chão, fazem estrume para a liberdade. Olha que imagem, né? Mãe, parece que estou vendo teu corpo lá no canto, feito uma rosa em canteiro, cercada de amor, de carinho, tirando da vida espinho, parecendo um jardineiro. Mãe, eu até te vejo em sonhos, te vejo até acordada, pensando no filho ausente, cuidando no que está presente com as mãos cheinhas de calo. Só uma observação, eu não tenho notícias de que Maria Celeste Vidal tenha participado da guerrilha do Araguaia. Parece que não, mas, enfim, ela é uma carta do Araguaia, não é? E dirigida à mãe, né? É porque isso tudo me emociona profundamente. Mãe, meu amor por ti é tanto que sem ti me veio um pranto sem que eu peça para vir. É que saí do teu ventre, se hoje me fiz gente, só posso dever a ti, que me ensinaste o caminho, me deixando em liberdade para combater, para lutar por um mundo de igualdade, justiça, prosperidade, feito só do verbo amar. Mãe, tu dizias que irmão é o próximo e o distante. Olha que nós falamos antes, né, isso, né? Quer dizer, eu sou capaz de sentir o luto por alguém só de quem está próximo. Eu não sou capaz de sentir o luto de quem está distante. Isso. Mãe, tu dizias que o irmão é o próximo e o distante. Acho que é bom a gente lembrar isso. O irmão não é só o próximo, é o distante também. Quando a gente consegue, acho que atravessar isso, né? Eu acho que quando a gente consegue perceber que todos são precários e que
todos têm direito ao luto, acho que talvez algumas coisas mudem, né? Dizias que a tirania enche o povo de agonia, falavas em libertação, mexendo nos meus cabelos, fazia cachos com pente, falavas de uma lei ditada por um tal rei, olho por olho, dente por dente. Não, dizias, não é assim. A justiça é plantada devagar, mas com firmeza. Começa feito riacho que vira depois correnteza, força pequena que vira aos poucos força maior, vira oceano, cascata, dilúvio, aluvião, tromba d'água, maremoto e depois o furacão. Olha que bacana, né? Porque ela desconstrói toda a imagem da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que só gera violência. Que não. Lê a história, ela diz, é essa força correta que arranca pela raiz toda e qualquer injustiça de todo e qualquer país. Mãe, a tua querida rede e aquela velha sacola estão ali, bem em frente, penduradas na parede, sentindo o que a gente sente. Uma me lembra a escola onde fui aprender a ler. A outra me lembra os caminhos que me restam percorrer. Mas, mãe, a coisa hoje piorou. Criança não é criança, agora virou trombadinha. Polícia não é polícia, agora é esquadrão da morte. Invasão de americano nas nossas terras do norte, do centro, do oeste, do sul, leste, nordeste, chamam projetos Jari. Eita, mãe, este bilhete virou carta, ramalhete, declaração de amor. E nem sei para que repetir, aprendi tua lição e as que a injustiça ensinou. Para me livrar da censura, vou te mandar sem receio, pelo malote do vento, versos cheinhos de amor. Sabes que o meu pensamento, onde eu estiver, está aí. Não chores, toma cuidado. Se eu morrer, fica lembrado. Foi por amor, foi por ti. Isso é muito bonito. Eu acho que responde algumas... Quer dizer, eu acho que também bacana pensar isso. A própria poesia respondendo aquelas nossas... As minhas, no caso. Não sei se são as suas também. As de vocês também, aquelas perguntas iniciais. Será que eu estou vivo? Resta um pouquinho de humano em mim, então eu vou escrever? Eu vou respirar? Eu vou escrever a respiração? Eu vou esculpir a respiração na pedra? Como disse Butler, né? Aqui a querida Vilma, dessas mulheres, Vilma é a única que, felizmente, saudavelmente está viva, a Vilmarie. E por isso eu quero terminar com ela. E quero, né, esse livro, peguei 2 poemas do livro Entremelamento, de Vilmarie, ela é do Ceará, mas foi jovem, era uma jovem jornalista, quando foi aprisionada em São Paulo, encarcerada. E eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com a Vilma, eu vou depois colocar o link dessa entrevista com vocês, para vocês, no chat. Eu aprendi uma coisa muito interessante com a Vilma. Ela... eu querendo... Né, o livro dela, Entremelamento, é dividido em 3 partes. A primeira parte se chama 1964, a segunda, Descaminhos, a terceira, O Amor. Mas, durante a entrevista, eu fiquei muito focada nos poemas da primeira parte, de 1960, né, que ela chamou 1964. Então, pegando esses poemas, fazendo perguntas, e ela, num determinado momento, ela falou assim, mas qual o poema de amor que você mais gostou? Eu achei isso fascinante, porque vejam a estrutura do livro dela. Ela não está deixando de pensar, ela não está silenciando sobre a véspera do golpe, né? 30 de março. A noite é como um desfile de blindados. É o poema que abre o livro. Mas a todo momento ela quer... né, 1964, Descaminhos, para terminar no amor. Então, talvez seja um pouco isso também. Talvez a poesia... Não sei se eu estou com esperança demais, né? Mas nesse poder de escrita, de escrever, de resistir pela escrita, de ainda respirar, de ainda ter alguma coisa humana no meu corpo, né? Amorosa, afetuosa, com o passado e com o futuro. Então, eu queria até terminar com esse poema de amor, em homenagem a Vilma,
que me chamou a atenção que eu preciso ler os poemas de amor. De amor, ela me chamou a atenção sem saber que estava me chamando a atenção. Eu é que fiquei pensando, claro, eu tenho que pensar no amor, nas suas sombras, como disse Clarice, né? No amor e seus demônios, mas no amor. Meu coração está cheio, o lado escuro clareou, sou mulher cheia de graça, amorosa, corajosa sem ser ousada. Meu coração cheio extravasa todo o seu conteúdo, tesudo, tudo. Meu coração se fortalece e tece um ato de viver, com amor, com tranquilidade, liberdade, sem dono, sem mando, nem desmando, tesudo e tudo, bonito que até dói. Meu coração está cheio de amor e meu corpo de tesão. E eu termino minha exposição. Deixa eu fechar. Para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas poetas incríveis, sobre a poesia, sobre alguma esperança. Por quê? Né? É um pouco isso. Porque, no caso lá dos poemas de Guantánamo, eles estavam ali, aprisionados, torturados. Né? Escreviam em copinhos de plástico, escreviam em papeizinhos. Por que ainda escrever? A gente talvez pudesse pensar por um testemunho, mas não sei, não é mais do que isso. Eu acho que é saber que o corpo ainda está vivo, ainda tem uma respiração, não é? Não sei, mas eu não sei. Queria ouvir vocês um pouquinho. Então já tem mãos levantadas. Muito obrigada, professora. Eu vou deixar os convidados falarem primeiro, certo? Maria Luísa, pode falar, depois eu comento. Professora, eu confesso que eu fiquei muito impactada por toda essa apresentação e por todos os poemas. Eu sou colega de Amanda, eu sou do segundo período também, de letras aqui na UFPB, e eu vou dizer um poema que eu lembrei, apesar de, assim, de a gente ter ficado muito no recorte feminino, mas eu lembrei de A Flor e a Náusea, de Drummond, porque ele fala muito sobre o escrever, né, de estar naquele ambiente monótono e de repente uma flor brota do chão. E eu lembrei muito da parte que fala nasceu uma flor, é feia, mas realmente é uma flor. Que, de fato, acho que os artistas, eles têm esse desespero em épocas muito hostis, porque quer dizer, afinal, para que aquela pergunta que muita gente faz, para que serve a arte, para que serve, né, a literatura, para que serve escrever? E é muito sobre isso, né, talvez essa respiração, essa coisa que a gente não consegue exatamente explicar, se for tentar explicar e teorizar muito, talvez até trave. E o que eu colocaria é que, assim, eu não sei nem se que a palavra lindo comporia, assim, daria conta de dizer, porque eu acho que o que eu vejo mais nesses poemas é força, sabe? Uma força muito grande, uma coisa como se desprendendo. Mas foi fantástica eu gostei muito da sua apresentação e de conhecer essas autoras, essas histórias todas. Ótimo, Maria Luísa, muito boa lembrança. Esse poema do Drummond, ele está no livro A Rosa do Povo, de 1945. É um livro que a gente comumente estuda como sentimento do mundo, José e A Rosa do Povo. São livros que compõem aquele momento de Drummond que ele traz à tona a reflexão sobre a Segunda Guerra Mundial, não é? E o Estado Novo. É interessante pensar. E o mundo capitalista e a poesia aí nesse mundo mecanizado, não é? Então, nesse poema, A Flor e a Náusea, o Drummond ele faz essa pergunta num determinado momento: posso, sem armas, revoltar-me? Olhem que interessante, olhem que existe a palavra arme dentro de revoltar-me. Então, ele posso sem armas
revoltar-me. Eu lembro que eu falei da ideia de moldura naquele poema, que ele também faz uma moldura. Revoltar-me, está ali dentro o arme. Então, o armar-se como revolta, como combate, vou usar esses termos, né, como força, como Maria Luísa falou, é muito, muito legal lembrar disso. É uma arma também, não é uma arma de guerra, mas é uma arma também. Eu acho interessante pensar isso. E eu queria, então, claro, obviamente, é ótimo que a gente traga sempre os poetas homens, de jeito nenhum não vou excluir isso, claro que não, mas eu gosto de lembrar também da Cecília Meirelles, que também publicou um livro em 1945, chamado Mar Absoluto, e que tem vários poemas discutindo sobre a questão da guerra. Vários. Lamento do Oficial por Seu Cavalo Morto, por exemplo, é um libelo contra a guerra, contra a mecanização do homem, contra essa visão mecanicista, violenta, movida por uma razão instrumental. A Maria Luísa falou uma coisa muito importante. Maria Luísa falou assim, a gente sempre se pergunta para quê? Serve para quê? Serve para quê? Essa pergunta é uma pergunta muito assim metodológica, que para nós da literatura talvez não funcione. A gente não sabe por quê. Por quê? Mas talvez não saber seja interessante também. Por isso eu dou um exemplo, né? Você imagine a Lara de Lemos, os seus filhos aprisionados, ela mesma. Aí também levou um tempo para escrever esse livro, Inventário do Medo, né? Mas ela tem alguns poemas que revelam essa questão em livros também da época, 70, 80. Mas foi só em 97 que ela escreve um livro mais voltado, Celas, né? Então é preciso desse tempo de maturação também. Lidar com esse passado, olhar esse passado, mas pensar esse futuro. E a quarta parte do livro dela é muito legal, porque em vários poemas ela dedica àqueles que foram também vítimas do fascismo nazismo, né? Inclusive do fascismo brasileiro. Por exemplo, tem um poema os poemas que ela dedica aos filhos, né? Eles estão vivos. Poema que ela dedica a Stuart Angel, que foi morto barbaramente. Todas as vezes que eu vou para o Galeão, né, ali a base aérea do Galeão, quando vocês vierem ao Rio pelo Galeão, lembrem que Stuart Angel, ele foi torturado e morto ali. Então não tem como. Com a boca, depois de barbaramente torturado, colocaram a boca dele num cano de descarga, num carro ali que ficou rodando no pátio da base aérea do Galeão. Tá? Não do aeroporto, é dos militares, né? Bem, dedica a Anne Frank, um poema ela dedica a Anne Frank, dedica a Che Guevara, um outro poema. Então, enfim, não quero me estender mais não, quero ouvir vocês, desculpem. Só queria falar que como é interessante observar que a poesia lírica está completamente ligada a essa preocupação social, coletiva, né? Pensando a guerra, pensando a ditadura, pensando o totalitarismo, pensando os fascismos, é bom. E o fascismo, esse textinho aqui, vou deixar para vocês, do Humberto Eco, um textinho curtinho, mas ele nos adverte no final, né, o fascismo eterno. No finalzinho do livro, ele nos adverte. Ele fala assim, seria muito bom que o fascismo voltasse com todo mundo vestido de preto, desfilando como Mussolini, né? Ele faz algumas... Ou tivesse campo de concentração, mas não é assim, não vai ser assim. Se fosse assim, seria fácil, digamos, no sentido que a gente ia ver que está fazendo a mesma coisa e a gente não ia permitir. Mas o fascismo é astuto, ele vem de outras formas.
e a gente tem que ser vigilante sempre, tá bom? Mas vamos lá. Amanda, que quer falar? Eu nem sei como é que tá essa fila. Acredito que só tem eu agora. Mas, professora, adorei, né? Apesar de ser um tema um tanto quanto polêmico, né? Eu acho que não tem como a gente falar de uma literatura encarcerada, né? Militante, sem adentrar nesse tema tão pesado que a gente evita falar, principalmente nos dias de hoje, mas eu não vou me adentrar nisso. Eu acho que é muito importante, né, a gente debater sobre, até porque é uma realidade que a gente não viveu, né, pelo menos eu não vivi, mas que a gente, a partir da leitura que a gente faz, né, sobre esses poemas que englobam muito o cárcere como uma prisão, uma repressão de si mesmo, né, e a maneira como elas exprimem, né, colocam para fora e externalizam a sua dor através dos poemas, das poesias, é algo um tanto quanto delicado, né? A gente entende, não, a gente absorve a dor, mas a gente não entende. A gente lê, a gente fica comovido, né, com aquilo, mas a gente não entende porque a gente não sentiu na pele. E eu gostei muito, não gostei muito, na verdade, eu fiquei um pouco fissurada naquele que a senhora leu, eu acredito que foi sobre a empregada doméstica, né? Então, a posição, né, de uma empregada, de uma secretária doméstica, né, como usamos hoje o termo, que a gente está acostumado a ver pessoas da elite escrevendo poemas ou algo do tipo, tirando Augusto dos Anjos, mas eu acho muito importante a gente ter essa visão, né, de pessoas de outras classes, de outros níveis, mas que passaram pela mesma situação, interpretam de maneira diferente, né? Mas só uma Então, observação, o poema é da Jacinta Passos e ela, idade, era uma empregada da família dela. A Jacinta Passos era de uma família tradicional da Bahia. entendi. A Jacinta Passos. Inclusive, ela foi casada com o James Amado, que era irmão do Jorge Amado. Entendi. Só para vocês Então, terem uma ideia. Isso que é interessante na Jacinta Passos. Você, né, mesmo estando nessa posição, mas ela não vivia essa situação. Ela vivia junto com essas figuras, inclusive. No caso aí da empregada da família. Né? Ela percebe, ela consegue perceber, ela consegue sair do seu mundo, digamos assim, aristocrático também, e perceber a opressão que vivia a Haddad. Haddad é só um exemplo disso, né? Então é muito importante. A gente sabe disso, e a gente sabe como a Jacinta Passos, ela utiliza o seu próprio poema para denunciar uma atitude de sua própria família. Então é uma coisa mais de se colocar no lugar do outro mesmo. Se colocar no lugar do outro, tá? Entendendo a dor. É muito interessante. A Jacinta Passos é uma mulher incrível. E aí foi o que eu disse, ela não foi encarcerada, prisioneira, ela viveu muitos anos de sua vida num sanatório. Eu é que estou usando o mesmo sentido, se pensar em Foucault, né, que associa, né, as prisões também com hospício, até com escolas também, mas não, claro que eu não vou para esse lado, não, obviamente. Prisões, hospícios, tem as suas semelhanças lá, sem dúvida. E no caso das mulheres, é muito comum que muitas mulheres foram internadas em sanatórios porque elas, de famílias ricas, que eram internadas exatamente por conta disso, por elas serem tão diferentes. Ok? Claro que talvez a Jacinta Passos tenha tido, não estou dizendo que não tinha problemas, né, mentais, não é isso, eu não posso diagnosticar isso ou não, né? Não tenho essa capacidade, mas sei de muitas mulheres, sabemos, que escreveram também no hospício, né? Muitas dessas, né? Maura Lopes Cansado, Estela do Patrocínio, e por aí. Nossa, e no século XIX, enfim, muita coisa, tá? Né? Porque é legal pensar isso. É legal. Ela antes,
ela praticamente abandona a sua família. Ela vai trabalhar, por isso ela morre em Gustavo, ela morre em Sergipe, ela morre em Aracaju, num hospício em Aracaju. Mas antes de ela ir para o hospício, pela última vez, né, ela viveu numa comunidade ali, dando aula para pescadores, assim, pessoas muito simples, lá de Aracaju. Então é muito Ninguém nem importante, né? sabia, a família dela, as pessoas nem sabiam que ela estava lá. Depois é que descobriram que ela estava lá. Tá bom? É legal ler o livro da Janaína Amado, que tem informações sobre essas questões. Eu vou dar uma olhada, professora. É engraçado. Engraçado não, é um tanto quanto constrangedor saber que essa repressão, né, de si mesma, da possibilidade de você se expressar antigamente, né, veio da família e ela foi internada porque ela não entendia os próprios conceitos do seu sangue, né? Então, eu acho muito importante a gente rever realmente essa questão da repressão, né? Até porque é um conceito psicanalítico, eu acho muito importante ressaltar isso. Acho que Gustavo está com a mão levantada. Gustavo Reis, pode falar. A senhora, a professora, falou na sua fala, né, a respeito da ditadura civil. Se alguém tinha algum conhecimento, alguma noção sobre por que a ditadura civil. Bem, eu não sou da área de história, só que assim, um caminho que a senhora pode seguir para responder essa pergunta. Eu estava pesquisando a respeito da censura na ditadura, na literatura. Aí nas pesquisas que eu fiz, eu vi que a ditadura, nessa questão da censura, ela levava em conta a questão do civil, das pessoas, para denunciar. Então, eu acho que quando tem essa nomenclatura, ditadura civil, é porque ele leva em conta essa questão. A pesquisa que eu estava fazendo era para olhar a censura no livro Terra Encharcada, de Jarbas Passarinho. É por isso que eu falo que eu acho que essa questão do civil na ditadura é porque ele teve essa participação. Na verdade, as pessoas usam ditadura civil-militar porque não foi só dos militares. Os civis também participaram da ditadura. É porque parece que civil, na minha cabeça, é mais amplo. Por exemplo, eu entrei, então, como partícipe disso? Eu não. Aí, por isso, eu gosto de ditadura militar e empresarial. Mas eu não... É só para também chamar a atenção que a ditadura, ela não foi só um corpo militarizado. Ela foi um corpo econômico também. Isso, sim, mas claro... E aí, civil dos empresários, mas também não só dos empresários, e nem todos os empresários, né? Sei lá, ou então ditadura civil, militar, empresarial. Mas são só elucubrações, Gustavo. Nomenclatura, né? Sempre complicado. Gente, tem outras... Deixa eu só falar aqui, porque tem uma pergunta, me falaram aqui, da Samara. Professora, quando no primeiro slide a senhora pergunta, poesia é sempre alguma esperança? Poesia é o que resta do humano? É o que resta do dizer o que não se diz? Eu lembrei do Livros que Bebem como Cães, do Assis Brasil. Nesse livro, Assis trata da ditadura, e o personagem central é um professor de literatura, que só conseguimos descobrir quase no final do livro, ouvindo a Heloísa Buarque, falando de como era dar aula durante... sim. Compreende-se porque em Assis Brasil o personagem central é um professor de literatura, porque a literatura é uma forma de dizer o que não pode ser dito. Não é uma pergunta, é só um comentário, né? É uma forma de dizer o que não pode ser dito. Eu não ouvi, a Heloísa esteve no evento. Que legal. A literatura é uma forma de dizer o que não pode ser dito. Eu perguntei isso também no finalzinho, né? É uma forma, é o que resta do dizer o que não se diz, assim, o resto, né? Não o resto no sentido negativo de resto, não, mas de o pouco que fica, né? Sim.
As outras informações são sobre a lista de presença, né? Bom, alguém mais tem alguma informação, alguma pergunta, algum comentário? Sandra. Oi, professora. Olá. Professora, essa vertente da literatura, ela fascina. Vou dizer por quê. Eu sei que a gente tem muita vertente, né? Acho que tem mais ou menos uns 6 anos que eu conheci o Museu da Resistência em São Paulo. Uhum. E aí lá tinha uns trechos de uns escritos. Eu não sei se a senhora já foi, acho que acredito que sim, ou já ouviu falar, mas tem uns trechos de uns escritos. Aí na época eu fui pesquisar exatamente sobre esse tipo de literatura e me encantei na área da música, que tem uma vertente muito grande. E aí, em especial, aquele poema Mãe que a senhora leu, eu só não me desmanchei em lágrima aqui, porque é forte. Porque uma das personagens da ditadura aqui foi uma estilista, e aquele filme que, esqueci o nome dela agora, muito conhecida, que ela passa o filme conta a história dela passar a vida toda procurando um filho que foi perdido na ditadura. Então aí a memória veio diretamente para ela, né? Assim, para todas as mães, mas eu sei que a análise do poema não é específico para isso, mas ele remete a muita interpretação subjetiva, e uma delas Sim, claro. foi a dor da mãe, a dor Sim. da mãe das mulheres que são veladas, que são vetadas, que são mal interpretadas, né, que são encarceradas. Então, aquele poema, tudo na noite foi maravilhoso, mas aquele poema, ele choca a sensibilidade da gente quanto pessoa. Que Sim. não é tão distante isso, a gente não viveu na pele, mas a gente sente até hoje reflexo dessa ditadura que nunca deixou. E quando a senhora traz o termo para a economia, é que até hoje a gente vive essa ditadura na economia. Ela não deixou de existir, ela só foi maquiada com o tempo. Isso. Era só... Sandra, você está se referindo, acredito, a Zuzu Ângel, que é a mãe... Isso, Zuzu Ângel. Maravilhosa a biografia dela, né? Maravilhosa. Sim, e eu falei que a Lara de Lemos, ela faz um poema em homenagem ao Stuart Angel, que é o filho dela. Esse verdade, que eu falei verdade. que morreu na base aérea do Galeão, aqui no Rio, né? Isso, e aí... Morreu dessa forma, né? Mas Sandra está falando uma coisa muito importante, lembrando a imagem da mãe. E até hoje, né, vocês imaginem como é a luta de muitas mães, de muitas famílias, de muitas mães, para enterrar os seus filhos, que não tem corpo. Não tem. São muitos casos na ditadura militar brasileira em que os corpos desapareceram. A guerrilha do Araguaia, praticamente todas. Não tem. Não se acharam os corpos. Né? Não sei se vocês conhecem o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. O pai dele, Fernando Santa Cruz, foi morto e não tem corpo. Não tem. E o presidente Bolsonaro, ele falou: se o Felipe quiser saber como o pai dele morreu, eu conto. Vocês procurem aí, isso foi amplamente noticiado. Tá bom? Isso é um tapa na cara, coitada dessa mãe. Não é nem do Felipe, o filho, mas na mãe que procura o corpo. Não é? Quantas mães procuram os corpos de seus filhos para viverem o luto? É isso que Butler está falando.
quer dizer, nem a dignidade de enterrar o corpo de seu filho, essas mães têm. Muitas mães não têm. E hoje, trazendo para a atualidade, nós sabemos muito bem quantos corpos são desaparecidos aqui, no Rio de Janeiro. Tem todo o movimento de mães. No dia 13 de maio, a deputada Talíria Petroni, ela fez um encontro com as mães do Rio de Janeiro, cujos filhos ou desapareceram, ou foram mortos. Não é? Então, as mães, Sandra, lembrou muito bem. Nós não vivemos aquilo, né, Sandra? Nem eu. Eu nasci exatamente em 68. Eu não vivi, eu era uma criança, uma adolescente, menina, né? Não vivi isso, não vivi. 68, nasci em 68. Em 85 eu tinha 14 anos, né? 15, sei lá quantos anos. Não estou nem sabendo fazer a conta da minha idade. Mas através desses poemas a gente consegue vivenciar o que é a dor de uma mãe que receberia essa carta. Mãe, eu estou aqui viva. Já que a Sandra lembrou do filme sobre a Zuzu Angel, é legal lembrar também Mães Paralelas, do Almodóvar. O último filme do Almodóvar, que também trata dessa questão das mães, agora, né, no filme do fascismo de Franco, na Espanha, que também não enterraram, que também procuram, porque vejam só, isso é comum em todas as... Se há coisas se há elementos que são comuns, realmente não só no fascismo, né, o que o Humberto Eco chama de o fascismo eterno, não só matar, mas fazer com que isso desapareça. Fazer com que esse corpo desapareça, com que esse corpo não seja digno de ter o luto. Então, por isso é mais do que matar. É não permitir o luto. É dizer assim, isso aqui eu não posso sentir nenhuma dor por isso. Porque é tratado isso. Desculpa, e não põe fim à dor, né? Não põe fim. Professor? Pois é. A dor não põe fim, porque assim, a história dela é linda. Linda, assim, no modo de falar, porque toda a vida dela... ela foi assassinada. Ela foi assassinada. Um acidente de carro que é suspeita de assassinato, porque na época estava tendo julgamento, né? E assim, ela morre... ela morre por a dor. Ela morre por a dor. Aquela dor que ela não... Em uma das entrevistas, porque eu fiquei completamente fascinada mesmo pela história dela, em uma das entrevistas, ela dizia assim, eu sei que ele está morto, mas eu queria interromper a minha dor. Eu queria interromper a minha dor. Isso. Viver o luto. O meu filho nasceu e ele não tive o rompimento da morte dele. Eu não passei por essa transição. Isso. É muito doloroso isso. O Chico, já que você falou em música, também o Chico Buarque tem uma música, né, em homenagem a ela, se chama Angélica. É belíssima também essa canção. E aí, na Paraíba, gente, tem uma cantora fantástica, acho que ela não mora mais aí, que se chama Cátia de França. Vocês têm que conhecer a Cátia de França, que já é uma senhora, mas, tem canções muito interessantes sobre essa época. Cátia de França, depois vocês procurem aí. Vou pesquisar, que essa eu não conhecia, já anotei o nome Cátia dela. de França. Incrível, fantástica, mas compositora, que é também... Não é tão raro, não, mas geralmente a gente conhece como cantoras, como intérpretes, né? Por isso que a gente valorizou tanto ai, meu Deus, a que morreu, a jovem que morreu. Marília Mendonça? Marília Mendonça, porque ela era compositora também.
muito interessante a Marília Mendonça. Mas, enfim, outra época, né? Mas a Cátia de França é uma compositora e dessa época, anos 70 também. Mas está vivíssima. Eu acho que ela mora aqui no Rio, não sei. Vou pesquisar. A Cátia de França, vocês vão gostar. Pois vocês ouçam o rock da Cátia de França. Alguém mais gostaria? Estou super feliz, né? Até a Amanda falou, não tem adjetivos, né? Porque não é lindo, né? Como é que não é lindo? Porque a gente fica querendo esses adjetivos e o crítico literário realmente não tem que adjetivar, não tem que emitir juízo de valor, né? Mas a gente fica pensando, que adjetivos? O que é isso, né? Pois Mas então, alguém gostaria acredito de fazer que uma observação? Amanda, você ia falar alguma coisa, não? sim, acredito que já encerramos, né? Já devemos encerrar a nossa palestra. Foi muito enriquecedor. Agradeço novamente a professora Anélia, né, por ter vindo, né, por ter topado participar dessa reunião super enriquecedora, né, e adorei o tema, inclusive, muito criativo, gostei muito, e espero que vocês tenham gostado também. Boa noite. Também agradeço muitíssimo. Que bom conhecer vocês, mesmo virtualmente. Espero que tenha sido produtiva essa nossa noite e que possamos nos encontrar em algum momento. Um abraço a todos, a todas, muita saúde para vocês, para a família. Vamos na luta, vamos continuar a nossa luta.